Olá, turma, tudo bem? Vamos continuar falando aí de geometria plana, em específico de triângulos, nesta sexta-feira, dia 3 de setembro. Hoje eu quero comentar com vocês algumas propriedades, tá certo? Em algumas turmas eu já consegui fazer esse adiantamento, né, com questionamentos sobre essas propriedades de triângulos, outras não. Então, para ficar uniforme para todas as turmas, eu vou falar dessas propriedades, que, claro, ela está soando aqui para vocês como uma revisão, porque vocês já viram esse conteúdo lá no ensino fundamental. Então, vamos lá. Propriedade, primeiro, aí do triângulo isósceles. O que a gente pode falar aí do triângulo isósceles? Propriedade 1. Dois lados de um triângulo são congruentes se e somente se os ângulos internos opostos a esses lados são congruentes. Lembrando, triângulo isósceles é aquele que possui dois lados iguais. Então, essas marcas indicam, então, que eu tenho um triângulo isósceles. Então, a primeira propriedade fala o seguinte: se os dois lados deste triângulo, de quem? Do triângulo isósceles, se os dois lados são congruentes, ou seja, se são iguais, então o que vai acontecer? Tanto é que ele usa esse termo, se e somente se. Se acontece dos lados serem iguais, os ângulos internos opostos também serão iguais. Quando ele fala oposto ao lado, é isso aqui, ó. Quem é o oposto ao lado AC? Vai ser esse ângulo B aqui. Quem é oposto ao lado AB? Vai ser esse ângulo C aqui. Tá certo? Então, é dessa forma que a gente entende aí a questão das propriedades. Então, o ângulo oposto ao lado congruente lá do triângulo isósceles será também congruente ao outro lado. Dessa forma, o que a gente vai compreender com isso? Se eu tenho dois lados iguais, pessoal, eu vou ter dois ângulos iguais também. Então, os ângulos opostos são iguais, olha só. O lado oposto, tá certo? Sem mistério nenhum, bem tranquilo. Vamos lá para a segunda propriedade. Um triângulo isósceles é isósceles se somente se uma bissetriz interna coincide com uma medida ou uma altura do triângulo. Um triângulo isósceles, ou seja, um triângulo com dois lados iguais, ele só vai ser isósceles se acontecer o quê? Duas condições, uma ou outra. A primeira condição, se a bissetriz coincidir com quem? Com a mediana ou com a altura. Então, pessoal, no triângulo isósceles, tanto a bissetriz quanto a mediana e a altura, elas vão se coincidir, tá? E o único triângulo que as três coincidem ao mesmo tempo é no equilátero. Aqui no isósceles, a bissetriz ela pode coincidir com a mediana ou com a altura, ou ainda a mediana pode coincidir com a altura e com a bissetriz, né? Então, de forma pares, né? Então, aí a gente tem um triângulo isósceles, tranquilo? Então, aqui o que a gente percebe? Esse lado, o vértice A, ele sai lá do vértice, como eu expliquei na última aula, chegou ao lado oposto. O que aconteceu? Quando passou para o lado oposto, olha só, apareceu um Mzinho aqui. Esse M significa ponto médio. Então, eu dividi o lado BC no ponto médio. Tanto é que tem duas marquinhas aqui, ó. Tá? Então, esse lado BM é igual a MC. Tá certo? Então, o lado BM é igual a MC. Então, significa que esse segmento AM corresponde à mediana. E se ele é mediana, eu posso falar que ele também é bissetriz. Claro, se eu tiver um triângulo isósceles. Se o triângulo for isósceles, essa bissetriz ela vai coincidir tanto com a mediana como com a altura. Tanto é que ela forma aqui, ó, um ângulo de 90 graus. Tranquilo, né, gente? Onde o triângulo coincide, né? Qual é o triângulo que coincide esses três elementos? No equilátero. Fiquem atentos a isso, tá bom? E vamos lá à terceira e última propriedade de isósceles.
Um triângulo é isósceles se somente se a mediatriz relativa ao lado, de um lado, contém a mediana ou a bissetriz interna relativa à sua altura. Repetindo, um triângulo, ele será isósceles. Eu só posso afirmar que ele é isósceles se a mediatriz relativa a um lado, ela também for mediana ou bissetriz interna, ou ainda a altura, tá? Então, o que que acontece? No triângulo isósceles, a mediatriz, professora, eu não lembro mais o que que é mediatriz. Pessoal, mediatriz é o segmento que vai dividir o lado oposto justamente na metade. E o que que vai acontecer aí? Essa mediatriz, ela também vai ser mediana, ou ela pode ser também bissetriz, tá? Então, se você tem um triângulo isósceles, essa mediatriz, ou seja, o segmento que vai dividir o lado ao meio, então, por exemplo, eu pego aqui o lado AB, aí eu vou lá, faço as medidas e calculo que aqui, esse ponto aqui, seria meu ponto médio, né? Então, essa mediatriz, lembrando que ela não sai do vértice, pessoal, ela simplesmente divide, né? Se essa mediatriz, ela sai, divide o lado ao meio, né? Ela também vai ser o que? Mediana e também vai ser a altura, tá certo? Então, na verdade, é isso aqui, ó. Tá? Aí ela vai ser mediana, ou bissetriz, ou ainda a altura. Ela é uma das três, tá certo? Depende, claro, se vai formar 90 graus aqui. É o caso do AM. AM, ele é mediatriz, e porque tá dividindo também o lado em dois. Tranquilo? Vamos lá para a propriedade de triângulo retângulo. Os ângulos agudos de um triângulo retângulo são complementares. Olha só, a gente já sabe que a soma dos ângulos internos, a soma, né, de três lados, né, do triângulo, dos três ângulos do triângulo é sempre o quê? 180. Mas espera aí, se é um triângulo retângulo, ele possui um ângulo de 90 graus. Então, se eu pegar 180 menos 90 graus, o que que vai acontecer? Vai dar 90, que corresponde ao quê? Aos outros dois ângulos, que seria alfa e beta. Repetindo, a soma dos três ângulos é 180. Mas como é um triângulo retângulo, o que que eu vou fazer? Eu vou subtrair 90 graus. Consequentemente, esse ângulo alfa aqui, ó, ele é complementar a beta. Então, por isso que eu posso afirmar que alfa e beta, a soma deles é exatamente igual a 90. Tá certo? Propriedade muito simples que vocês vão usar lá em trigonometria na segunda série, tá? Então, esse assunto aqui, ó, essa propriedade aqui, ela vai voltar para vocês lá na segunda série. E se você aprendeu aqui comigo, vai ficar muito mais fácil lá. Tá bom? Então, eu posso até escrever aqui para vocês o seguinte: alfa mais beta é 90. Correto, eu posso também dizer que alfa é igual a 90 menos beta. E é dessa forma aqui, ó, nessa linguagem que você vai ver lá na segunda série. Ou você pode também ver assim, ó, beta é a mesma coisa que 90 menos alfa. Tranquilo? Então, é isso. Propriedade 1. De triângulo retângulo. Propriedade 2 de triângulo retângulo. Em todo triângulo retângulo, a mediana relativa à hipotenusa mede metade da hipotenusa. Como assim, professora? Pessoal, se você tem um triângulo retângulo, é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Se você tem esse triângulo, o que que acontece? A mediana relativa à hipotenusa, ou seja, se você pegar a hipotenusa e dividir em dois segmentos de mesma medida, por isso que a gente fala, né, que a mediana relativa à hipotenusa, do lado oposto é a hipotenusa. Então, meu vértice tem que ser o ângulo reto, tá? Essa mediana, ela vai corresponder metade da medida da hipotenusa. Mediana é o segmento que sai do vértice. Como ele está falando que é em relação à hipotenusa, então eu vou traçar a mediana aqui, ó,
em relação à hipotenusa. Hipotenusa é o lado oposto ao ângulo reto, ó. A hipotenusa vai ser BC. O que eu posso afirmar sobre isso? Que esse segmento aqui, ó, ele corresponde à metade desse segmento aqui, ó. Ele é metade, tá? Então, esse tracinho significa que isso aqui vai ser igual a esse. E vai ser igual a esse aqui também. Tranquilo? Não, só esses dois aqui, tá? E esse lado aqui também vai ser igual a esse daqui. Só isso. Então, a mediana corresponde a metade disso. Por isso que eu escrevi aqui, ó, que BC é metade dividido por 2. Então, o segmento AM é igual a BC dividido por 2. Tranquilo? Somente isso. Bem simples. Agora, algumas observações. Propriedade, por hoje eu já fechei. A gente viu muita propriedade aqui hoje, ó. Já vimos muitas propriedades. Mas vamos fechar aqui com a volta, é o que a gente chama da volta da propriedade, né? A recíproca dela. Vamos lá, primeira observação. Eu tenho aqui que um triângulo tem dois ângulos congruentes, então ele é isósceles. Ou seja, lembra que lá em cima eu falei que o triângulo é isósceles se os ângulos também forem iguais? Então, o contrário também vale. Se os ângulos são iguais, os lados também são iguais. É a recíproca, é a volta que a gente chama. Então, em um triângulo, se eu tenho dois ângulos congruentes, ele vai ser um triângulo isósceles. Então, ele vai ter dois lados congruentes. Um triângulo em que a altura, a mediana e a bissetriz relativas ao lado, a um único lado, é um triângulo isósceles cuja base é esse lado, né? Então, se coincidir a altura, a mediana e a bissetriz, você vai ter o quê? Num triângulo isósceles, né? E aí, o lado relativo a essa altura, relativo à mediana e à bissetriz, vai ser o quê? A base desse triângulo. Todo triângulo é equiângulo. Todo triângulo equiângulo é um triângulo equilátero. Esse tá mole. Equiângulo significa que são ângulos iguais, né? É regular. Então, se você tiver um triângulo com todos os lados ângulos iguais, esse triângulo vai se chamar equilátero. E isso a gente já tinha comentado na aula de quarta-feira, tá certo? Então, vamos fazer algumas questões aí para ver se realmente ficou claro a exposição desse conteúdo. Exemplo resolvido 1. Um triângulo retângulo abaixo, em que M é o ponto médio da hipotenusa, determinar as medidas dos ângulos internos do triângulo AMB. Ele quer os ângulos internos, né, do triângulo A, M e B. Então, ele quer saber quanto que vale cada ângulo desse daqui. Tranquilo? Como ele fala, pessoal, isso é importante a gente ler a questão e ir traduzindo o que ele está falando. No triângulo retângulo, então você tem alguma informação, porque tem propriedade sobre isso. M, ele é ponto médio. O que significa dizer que é ponto médio? Significa dizer que o meu lado foi dividido em dois de mesma medida. Ou seja, o BM, tá? Vai ser igual ao MC, porque a hipotenusa foi, né, tem um ponto médio aí, que é o ponto M. Então, eu já tenho essas duas informações. E ele quer que você identifique quais são as medidas dos outros dois ângulos. Então, vamos lá. Pessoal, o que a gente entendeu agora há pouco sobre a propriedade do triângulo retângulo em relação à mediana, né? Que a mediana, né, ela corresponde à metade do valor da hipotenusa. Então, eu tenho que o AM é igual a BC dividido por 2. Mas a gente não tem valores, professora. Você não tem valor. Mas o que eu posso afirmar aqui? Que cada segmento desse aqui, ó, corresponde à medida da mediana. Então, eu posso dizer que isso aqui é igual. Tá certo? Então, esses dois lados aqui são iguais. Agora há pouco, falei da propriedade do triângulo isósceles. Por quê? Porque eu tenho aqui que o lado MC, ele é igual ao MA, porque os lados são iguais. Mas, professora, como é que você descobriu que é igual? Pela propriedade do triângulo retângulo, né? Que a mediana, ela vai ser o quê? Metade
né, da hipotenusa completa. Então, se eu quero só metade da hipotenusa, corresponde que ela vai ser igual à mediana. Tranquilo? Então, feito isso, pela propriedade do isósceles, se esse ângulo de baixo aqui vale 20, consequência, aqui também vai ser 20. Agora, a gente vai completando todos os ângulos que faltam. No triângulo AMC, eu já tenho 2 ângulos de 40. Para descobrir o outro, o que a gente vai fazer? A soma dos 3 não tem que dar 180? Então, vai ficar assim, ó. 180, vou colocar aqui A, para ficar bem explicadinho, tá? 20 mais 20 mais A é igual a 180, porque a soma dos 3 tem que dar 180. A é igual a 180 menos 40. 20 mais 20 é 40. Conclusão que eu chego é que o A vale 140. Esse A aqui, ó. Já descobrimos ele. Ótimo. Se eu já descobri esse ângulo A, fica muito fácil descobrir quanto que é os outros desse triângulo BMA, que é o que ele quer, né? Como que eu faço isso? Observem que aqui está formando um ângulo de 180 graus, um ângulo raso. Se desse lado eu já tenho 40, pessoal, o que é imediato? O outro também é 40. Professora, eu já enxerguei de outra forma. Esse ângulo que a senhora acabou de escrever aí, ele é o ângulo externo do MAC. E pelo teorema do ângulo externo, ele é igual à soma dos outros dois. Perfeito. Então, olha só, para chegar no 40, eu tomei 2 caminhos, tá bom? Ou completar 180, ou perceber que esse ângulo que eu não rabisquei aqui, ou melhor, que eu rabisquei de verde, vamos lá. Ele é ângulo externo desse triângulo AMC. Pelo teorema do ângulo externo, ele tem que ser igual à soma dos outros dois. Então, a gente já descobriu o primeiro ângulo, o M. Tá faltando agora o A e o B. Mas, o que eu tenho aí desse triângulo, pessoal? Que os lados são iguais, já que a mediana corresponde à metade da hipotenusa. Com isso, eu tenho que os ângulos da base também são iguais. Então, eu posso até escrever aqui, ó, x e x. E eu vou puxar esse cálculo aqui, ó. A soma de x mais 40 tem que dar quanto? 180. 2x tem que dar 180 menos 40. Confere? X, vou colocar aqui. 2x tem que igual a 140. X é igual a 70. Então, cada ângulo desse aqui vai medir 70. Tá certo? Outro ponto que a gente poderia perceber aí, tá? O A é ângulo externo, né, desse triângulo MBA. Então, a soma dos dois tem que dar 140. E como os dois são iguais, 140 dividido por 2 vai dar 70. Então, você pode perceber dessa forma também, tá certo? Então, quais são as medidas dos ângulos internos do triângulo A, B, M? Vai ser 70, 70 e 40. Dica para quem está começando a entender geometria plana. Pessoal, sempre complete todos os ângulos que você compreende e que é possível. Sempre faça isso, tá bom? Exemplo 2. No triângulo representado ao lado, tem-se que AB é igual a C. Calcular a medida do ângulo ABC. Ele quer a medida do ângulo ABC. ABC. Ele quer esse ângulo aqui, ó. Quanto que vale esse ângulo aqui? Porque é o ângulo do meio, tá, pessoal? Ele fala que o A e o B são iguais. Então, significa que os dois lados são iguais. E o que você entende com isso? Que os ângulos da base também são iguais, né? Então, eu posso escrever aqui que 4x é igual a 3x mais 20. 4x menos 3x é igual a 20. X é igual a 20. O x vale 20. É isso que a gente quer, pessoal? Não, porque o ângulo B, ele corresponde a 3x mais 20. Então, o ângulo B, que é o que a gente está querendo, tá? É a mesma coisa que 3 vezes 2 mais 20.
que dá 60 mais 20, que fecha 80. Essa vai ser a medida do nosso ângulo AIB, que foi solicitado. E vamos lá para o nosso último exemplo, exemplo 3. Esse é o primeiro exemplo que a gente vai fazer que não possui desenho. Então, você que tem que construir esse desenho aí. Considere um triângulo ABC isósceles, com AB igual a AC, e a medida do ângulo ACB igual a 50. Calcule a medida de um ângulo agudo que a mediana relativa ao lado BC forma com a bissetriz interna relativa ao vértice B. Então, pessoal, eu tenho que construir um triângulo isósceles de acordo com essa situação. Então, vamos lá. Primeiro passo, vamos construir esse triângulo. Se ele não te deu figura, você vai ter que fazer. Então, primeiro, um triângulo ABC isósceles. Então, vai ficar mais ou menos assim. Pronto. Construímos aqui o nosso triângulo isósceles, mais ou menos. Eu acho que está um pouquinho tortinho, mas dá para vocês entenderem. Construímos o nosso triângulo isósceles. E agora, ele fala, vamos dar um nome a ele, né? Então, eu vou colocar aqui A, B, C. Então, ele fala que A é igual a AC. Então, já definimos isso. E que o ângulo ACB, ele vai valer 50, ok? Ele quer que você calcule o que agora? A medida do ângulo agudo, só que a gente nem sabe ainda que ângulo agudo é esse, porque ele fala que esse ângulo, ele é formado a partir de quem? Da mediana do lado BC com a bissetriz do lado vértice B. Todas essas informações. Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai construir aí o que ele está falando da mediana relativa ao lado BC. O que é mediana mesmo, pessoal? Ela sai do vértice e chega ao outro lado, dividindo esse lado em dois de mesma medida. Então, ele vai ter que sair de onde? Do lado oposto a BC. Então, tá aqui, ó. Essa aqui vai ser a minha mediana. Então, eu posso dizer que esse lado é igual a esse ladinho aqui. Então, essa é a minha mediana. Essa mediana vai formar um ângulo com quem? Com a bissetriz interna do vértice C. Vamos lá construir essa bissetriz. A bissetriz vai fazer isso aqui, ó. Vou colocar essa cor, não. Vamos de vermelho. A bissetriz vai dividir. Vou colocar aqui, coincidiu com o tracinho que eu coloquei, mas tá valendo. Isso é a bissetriz. Como que eu sei que é bissetriz, pessoal? Sempre marca, ó. O ângulo tem que ser igual, ó. Esse ângulo tem que ser igual a esse aqui. Então, qual é o ângulo que ele está querendo? O ângulo que a mediana, que é esse segmento verde, está formando com o segmento vermelho, que é a bissetriz. Então, que ângulo é esse? Esse ângulozinho aqui, ó, gente. Ele que é esse. Vou chamar de X. É esse o nosso objetivo. Ah, meu Deus, como é que a gente vai fazer isso, professora? Vamos lá, gente. Primeiro, se é um triângulo isósceles, vocês concordam que esse ângulo aqui, ele vale 50 também? O ângulo B todinho, né? B todinho vale 50. Só que, se eu tracei, gente, a bissetriz, o que aconteceu com esse 50? Ele foi dividido em 2, então eu passei a ter um ângulo de 25 graus, bem aqui. Além disso, o que a bissetriz de um triângulo isósceles, o que acontece com essa bissetriz? Além dela ser bissetriz, ela pode ser o que também? A altura, e se ela é altura, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, aqui ficou moleza agora, né, gente? Porque eu tenho um triângulo aqui, ó, vou dar nome a ele, B, M, T. Lá no triângulo B, M, T, eu tenho aí 3 ângulos, que é 25, o X e o 90, tá? Então, eu tenho 3 ângulos, então ficou fácil. Por quê? Porque você sabe
que a soma dos ângulos internos é 180. 90 mais 25 vai dar aqui 115. Vou passar o 115 para o outro lado, então tem que 180 é igual a 180 menos 115 é igual ao valor de x que a gente está procurando. Logo, x tem que dar 65, tá certo? Somente isso. Então, em um exercício, olha o quanto de propriedade que a gente encontrou aí. Gente, pessoal, geometria plana, o pessoal tem que ter um domínio muito grande da parte do conteúdo, tá? Da parte das propriedades. Então, é uma propriedade em cima da outra, aplicando o tempo todo, tá certo? Deixo aqui para vocês, né, os exercícios do livro de vocês, que está lá na página 74, da questão 5 a 10. Vou deixar também, né, a pedidos aí, diante da conversa que a gente teve, né, que eu tive com todas as turmas e com o pessoal do online segunda-feira, né, me pediram lista, então eu coloquei uma lista lá para vocês também, tá, postada lá no Classroom de vocês, tá bom? E não se esqueçam, né, também de estar anotando, gente, essas propriedades. Tudo bem, não vão pedir mapa mental, né? Mas uma boa ideia é você construir um mapa mental por semana. O que a gente já viu de triângulos? O que a gente viu essa semana, né? Eu acho interessante, tenta se organizar dessa forma. Escreve lá, semana 1, né? Na semana 1, a gente viu que várias coisas sobre triângulo, né? Então, tenta resumir no mapa mental. Porque, gente, vai vir muita definição, muita propriedade. Se vocês não se organizarem nos estudos, vocês vão se perder, porque é muita informação, tá bom? E vou deixar aí para vocês, né? Eu quero que vocês busquem uma revisão sobre retas paralelas cortadas por uma transversal. Vai ser importante para a próxima aula, porque eu quero fazer uma questão bem legal com vocês. Mas essa questão só vai sair se você souber esse conteúdo que é lá do 8º ano. Então, busquem aí, revise retas paralelas cortadas por uma transversal. Ah, mas como é que eu vou achar isso? Você pode buscar vídeo na internet, você pode buscar algum livro, tá? Onde que tem isso? Lá nos livros de 8º ano. Nos livros do 8º ano, você vai encontrar esse conteúdo, mas está bem tranquilo, tem muito vídeo interessante lá no YouTube sobre isso. Então, eu preciso que vocês revisem, porque senão eu vou fazer a questão segunda-feira e vocês vão estar perdidos em relação a isso, tá bom? Então, é isso, pessoal. Obrigada e até mais.